Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Pod Pediatras. E hoje a gente veio trazer um tema que, sem sombras de dúvidas, é o tema mais recorrente na pediatria. Hoje nós vamos falar sobre febre, não é isso, Carol? Isso mesmo. Hoje a gente trouxe um convidado aqui muito especial, um amigo do meu coração. Uma pessoa que eu estou emocionada de receber aqui, a Aline, porque ele embarca em todas comigo, não é não, Gabriel? Todas possíveis! E hoje ele vai falar de um assunto tão interessante, de uma forma leve como ele é, né? Doutor Gabriel com vocês para falar de febre, sobre febre. Palmas todos. Não tem jeito, né? A gente entende que febre é ali 30%, 40% de todas as queixas que a gente tem no pronto-socorro, né? Quem dá um plantão, ou até quem faz o consultóriozinho, febre é o terror das mães, né? A gente até criou um nome pra isso, né? Que é a famosa febrefobia. Então acho que vai ser um tema importantíssimo. Obrigado pelo convite. Te ver aqui também é coisa linda de Deus, sou seu fã, você sabe disso. Prazer conhecer a Aline também. Então acho que vai ser um episódio bacaníssimo. Bacaníssimo. Com certeza. Gabriel, explica pra gente, então, o que é considerado febre? Tá aí um tema polêmico, né? A gente ouve vários valorizinhos no que se refere à febre. Eu vou falar que tá tudo certo, mas ao mesmo tempo tá tudo errado também. A Sociedade Brasileira de Pediatria considera febre no nosso país, no que se refere à temperatura axilar, valores acima de 37,3. Ah, Gabriel, mas e o 37,8 e o 38,1? Tudo existe, só porque não de temperatura axilar. Quem é mãe de pet, pai de pet, né, leva o cachorrinho no veterinário, ele olha a temperatura de outras formas, através de temperatura retal. Essa sim, a gente considera febre em temperatura retal, valores acima de 38 graus. A temperatura oral seria o famoso 37,8, né, que é o que a gente mais está acostumado a ouvir, que de fato era a forma como as pessoas mais antigas faziam essa aferição. E também a gente faz a famosa temperatura auricular, muito mais comum em neonato, criancinha piquitucha, a gente faz também essa aferição e também é 37,8. Mas no Brasil, em outros países do mundo, febre é temperatura axilar acima de 37,3. Olha só. Bom saber. Gabriel, outra coisa, outra polêmica, né? Os pais morrem de medo de febre, certo? E associam esse medo, normalmente, às crises convulsivas. Febre dá convulsão? Muito boa dúvida. Febre alta é o que eles têm muito medo, né? Não tem jeito, né? Febre alta é igual subir pra cima, descer pra baixo, é muito pleonasmo. Valores altos de temperatura não se relacionam com a gravidade da doença. Vamos entender crise convulsiva rapidinho pra todo mundo gravar e depois envia o Pix pra nós, né, amiga? Isso. Não é isso? É importante. O que acontece? O que faz uma criancinha convulsionar, a primeira coisa é uma predisposição genética. De 3 a 5% de todos os pacientes no mundo vão convulsionar, independentemente da temperatura que ele chegar, né? O que faz a criancinha convulsionar é o que nós médicos, nós é chato, a gente escreve lá que é o delta tax hora, que bobagem. É a variação rápida de temperatura. Então, o que faz ter crise convulsiva é a febre subir depressa demais. Então, tá lá o Joãozinho, 40 graus de febre, mas levou umas 3, 4 horinhas para o Joãozinho chegar nessa temperatura. Ele não vai ter crise convulsiva. O outro exemplo desse mesmo Joãozinho, tá com 35,5. Do nada foi para 37, que nem febre é, em 5 minutos. Esse pacientezinho pode ter crise convulsiva. Então, o que faz convulsionar é a febre subir depressa demais. Então, não tem nada a ver com ser febre alta. Não, febre alta, vamos parar. Pode ter convulsão com febre baixa. Às vezes nem febre, às vezes apenas a variação rápida de temperatura. A gente é mais antigo, né? A gente não é jovem, igual o pessoal que ali que é jovens, né? A gente ouvia a mãe falar assim, ó, fi, não abre a porta do freezer depois de tomar banho, você vai ficar torto. Não falava isso? A mãe, nossa, a gente é antiga, a gente ouvia isso. O que é o ficar torto? O que é o constipar? Crise convulsiva. Você tá quente, do nada você fica frio. A variação abrupta, né? Então, tanto variação para cima, ou seja, febre rápido demais, quanto variação para baixo, depressa demais, faz a criancinha convulsionar. Por isso que não precisa ter pressa em abaixar a temperatura. A gente, infelizmente, vê, né, aquela
mãezinha que não é culpa dela. A gente às vezes até falha nessas Na orientação, né? Orientações do famoso banho gelado. Eu chego a arrepio, né? Só de falar, né? Até compressa, né? Demais, Com compressa. álcool, Dispositivos se que usa. colocam em testa, que não faz diferença nenhuma. Coloca álcool, que às vezes a criancinha engole. Então, se você abaixar essa temperatura depressa demais, você tá prejudicando a criancinha. Acho que a realidade de vocês todos os dias, como é a minha. Criança chega lá com 40 graus de febre. Mãe desesperada. Aí a mãe dá o paracetamol, dipirona e ibuprofeno e um banho gelado. A temperatura da criança faz o quê de uma vez? Cai. A criança faz o quê? Convulsiona. E a mãe acha que é por conta do quê? Da febre. Tá vendo que é difícil a vida do pediatra? Mas então, nesse caso, quando que os pais devem ficar alarmados com a febre? Quando que a febre é um sinal de alarme, de alerta? Febre é coisa linda de Deus. Febre nada mais é do que a resposta do seu corpo a combater aquilo. Então, na pediatria, não existe o conceito de febre por febre. Na pediatria, que é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece, é o seguinte: febre com e sem sinais de desconforto. Se a criança tiver 40 graus, brincando, comendo e vivendo a vida, como a minha chefe, né, a Grace, fala, ninguém mandou a criança nascer. Agora ela tem que cuidar dos probleminhas dela. Deixa ela com os 40 graus de vidinha dela, hidratando, porque a febre tende a ter um aspecto de sudorese associado pós ela, né? Agora, se a criancinha tiver sinais de alarme de desconforto, seja ele qual for, irritabilidade, choro intenso, parar de conseguir dormir, parar de conseguir comer, aí sim a gente tem que tratar essa febre. É difícil essa orientação, né? Uhum. A gente faz isso todos os dias, a gente encontra algumas mãezinhas mais sensiosas com medo de febre, mas acho que até aqui é um ambiente principal para a gente poder orientar as mãezinhas que febre tem que ficar calma. A gente às vezes tem que mais hidratar do que já correr já para dar o remédio para poder diminuir essa temperatura, entendeu? Acaba então que a febre ela é uma resposta Perfeito. natural do organismo. Muito bom. Não quer dizer que é uma doença, é Excelente. isso? O que acontece? Acho que, na nossa realidade, até para quem fez residência, fez pós, fez alguma outra coisa, a gente sempre ouve que criança costuma ter doença de vírus e não doença de bactéria. Lógico que a criança vai, eventualmente, ter doença de bactéria. Mas qual que é o remédio para vírus? Papai do céu. E hidratação. É. Agora pensa, você vai lá cortar a febre do ser humaninho, que é uma atitude que o corpo dele está fazendo para matar, seja lá aquilo que for, e você inibe o próprio ser humaninho de organizar os BO da vida dele, né? Então, assim, deixa a febre, a menos que a febre tenha sinais de desconforto. Aí sim, você deve tratá-la. Mas eu sempre devo medicar. Não sempre. Apenas com sinal de desconforto. Mãe é difícil, eu entendo. Mãe pediatra, Vai lá em casa é o e mais deixa a difícil. criança com febre A gente sem tem- medicar. A gente tem essa conversa todos os dias, né? Que quando eu tiver o meu filho, eu vou ser bem mais conservador. Mas ao mesmo tempo, eu, quando tô com 39 graus de febre, que eu tive influenza há uns 2 meses atrás, fiz até um vídeo, né? 39 graus para nós homens é de desesperador, É a né? morte. É a mesma coisa do que se tá tomando um tiro, né? Basicamente Uhum. isso. E aí, eu tava com uma doença viral, que não tem remédio. Não precisaria tomar o Tamiflu, porque eu tava com poucos sintomas. E aí, pensa na minha cabeça eu não tomar a dipirona para poder ser aquele exemplo para dar pra mãe. Ó, mãe, eu não tomei a dipirona. Liguei pra minha mãe, despedi dela, passei o meu seguro de vida. Foi difícil, a gente entende que é difícil, entendeu? Mas é isso, hidratação. Você entende a angústia, né? Eu entendo. Então, assim, a gente tem que dar exemplo também, né? É difícil a gente reestruturar isso na mente das famílias, que a gente passou geração ouvindo que febre é coisa ruim, que febre alta, Né? que febre alta é perigosíssimo. Então, não é agora, mas aos pouquinhos a gente vai conseguir quebrar essas barreiras aí, eu acho. Então vamos aproveitar, Gabriel, que você está aqui, e vamos tirar a dúvida de um dos nossos ouvintes. Muito bom. O que é hipertermia e hipotermia? E o que deve ser feito nesses casos? Muito bom. Vamos falar de um jeito simples de hipertermia? A gente que igual o atleta, né?
do CrossFit, né? Gente que treina muito igual eu. Hipertermia nada mais é do que temperaturas mais elevadas que não tende a ter uma causa infecciosa. É o famoso você tá naquela quentura pós-atividade física, pós-exposição solar. Isso é um padrão de hipertermia, entendeu? A hipotermia depende muito em relação à própria idade da criancinha, mas tende a ser temperaturas mais baixas, que por si só vão fazer constricção, né? Vão fechar tudo do paciente, seja veias, seja a parte respiratória, então faz essa constricção. Então, hipotermia depende muito de valores de referência de cada idade, entendeu? Mas a gente considera valores inferiores a 35 graus, dependendo de cada idade, claro. Mas é isso, hipertermias são um valor especialmente acima de 40 graus que tem fatores exógenos, seja de exercício, seja de ambiente solar, calor em si, que não tem causas infecciosas associadas, como é o caso da febre. E o que tem que ser feito? Muito bom. Hipertermia, diferentemente da febre, a hipertermia, você pode ver que aqueles atletas lá faz um treino de CrossFit, um treino de jiu-jitsu, na hora que eles acabam o treino, eles vão pra onde? Banho gelado. Beleza. Então, aí pode. Aí bacana. Quando você está de hipertermia, essa reconstrução muscular que o gelo provoca, assim, a gente entende que eventualmente tem alguns benefícios, apesar de ser horrível aquele negócio, né? Misericórdia, né? Na época de jiu-jitsu eu odiava aquele negócio lá, né? Mas a gente entende que tem alguns benefíciozinhos. Aí você pode fazer essa diminuição abrupta, entendeu? Diferentemente da febre, que como foi a gente que conversou agora. Como é um mecanismo de homeostase, que é um nome difícil, que a gente dá para poder tentar equilibrar as coisas do nosso corpo, a gente faz esse choque térmico que os nossos pais sempre diziam, né? Então, essa variação rápida não pode ser feita na febre, mas em hipertermia, ela pode ser feita. Entendi. E na hipotermia? Hipotermia depende muito qual a causa que ela está associada, né? Se seja uma hipotermia por conta de uma deficiência de oxigênio, que acontece, o paciente tende a ter uma temperatura mais baixa porque não está entrando oxigênio, seja lá por qual for o motivo, uma pneumonia mais grave, um afogamento, enfim, ou propriamente por conta da temperatura fria em si, né? Obviamente, esquentar o paciente é a nossa prioridade, né? Mas a gente segue o mesmo fluxo da febre, de esquentar paulatinamente, né? Não esquentar de uma forma abrupta, porque a gente vai ter repercussão no nosso sistema nervoso central também. Então, é sempre devagar com os seres humaninhos, o mais devagar possível. Com calma. Leve e calmo. Certo. E tem alguma situação que você gostaria de compartilhar com a gente aí do consultório? Demais da conta. Ó, eu vou falar uma coisa que é realidade, que eu acho que acontece muito para quem não é da área da PED, que a gente vê muito isso, né? Que é o famoso intercalar remédio, né? A gente vê isso demais. Ó, você tá com febre, daqui 3 horinhas, seu filho tá com febre ainda, dá o outro remédio. Eu quase infarto de novo, né? Quando eu vejo um trem desse, né? Misericórdia, não tem condição nenhuma um negócio desse. Vamos entender por quê, né? Pra gente poder orientar os papais. Não adianta só falar. Ibuprofeno com a dipirona. Nossa, ou a paracetamol. Arrepiei de A cada raiva. 3 horas, um diferente. Sem Ou condições. pode ser até os 3, né? Pode Não, ser e até tem os gente que 3. gosta- Não baixou com a dipirona, pode dar o paracetamol na Tomar sequência. essa também, né? Igual a gente fazia quando era criança, né? Ah, é. Misericórdia. Então, o que acontece? Eu sou um cara meio chato. Carol me conhece que eu sou um cara meio chato em termos de dizer que, às vezes, médico não tem que ter opinião. Às vezes a gente tem que recolher a nossa insignificância e entender o que a ciência já fez de estudo pra gente basear aquilo. Então, eu sempre digo isso até pros meus alunos. Ó, às vezes a gente não tem que dar opinião. A gente tem que seguir o que tá na ciência. Então, o próprio protocolo de manejo febril da SBP, a gente tem um estudo de associação da dipirona com paracetamol e junto com ibuprofeno. Até que o próprio AS, que a gente nem utiliza mais no nosso país, por conta de síndrome de Raynaud e outras causas reumatológicas, esse estudo mostrou uma coisinha importantíssima. Primeira coisa, esse disparamento na famosa febre-fobia que a gente causa nos familiares, né? Que febre é coisa linda de Deus, é difícil a gente entender isso e acostumar, mas febre é uma coisa boa. Mas o principal, a dose estava sendo errada. Então a gente estava fazendo uma subdose do que o paciente precisaria. E um outro motivo específico. Todos esses remédios, dipirona,
paracetamol e ibuprofeno, todos eles têm o mesmo receptor. Todos eles agem em inibição de ciclo oxigenase, no PGE2. Chatura falar esses nomes, né? Mas só pra gente poder fingir que a gente sabe muito mesmo, entendeu? Uhum. E aí, esse receptor, se você der uma dipirona e se você der um remedinho em uma meia-vida menor do que 6 horas, ou seja, intervalo menor que 6 horas, esse remédio não tem aonde conectar, você tá desperdiçando dinheiro. Aí eu prefiro que você manda o Pix mesmo, né? Porque vai dar na mesma coisa, você tá desperdiçando dinheiro, você tá colocando remédio a mais na criancinha, e às vezes pode provocar uma hipotensão, às vezes pode provocar uma injúria renal. Tô indo longe só pra poder jogar medo, pra poder parar mesmo, entendeu? Uma reação alérgica, doses erradas, sem conseguir ver se a criancinha realmente tá tendo desconforto, que é o motivo pelo qual a gente trata a febre de criança apenas com desconforto. Se tiver 80 milhões de graus e quebrando a casa, deixa ele quebrar a casa com 80 milhões de graus, entendeu? A gente perde status, até para poder comentar com a gente, né? Quando chegar no pronto-socorro, quando chegar no consultório, saber realmente explicar essa febre do ser humaninho, entendeu? Então, doutor Gabriel, o que fazer em casa com essa criança com febre? Eu tenho uma mamãe, um papai desesperado, o filho tá lá com 39 graus de febre. O que fazer em casa? Seguinte, então como a gente havia comentado, é importantíssimo a gente entender se essa febre está associada a desconforto ou não. No primeiro período da faculdade, a gente sempre ouve que a clínica é soberana, né? Então eu costumo falar para os papais assim, papai, quer saber de uma coisa? Pega o termômetro e esconde ele num lugar que você nunca mais vai lembrar. E foca no seu ser humaninho. Veja se ele tem um desconforto evidente ou não. Quente, você vai conseguir notar se ele está. Mas o importante para a gente é esse desconforto. Está desconfortável e está com comprometimento do estado geral, não precisa esperar 3 dias para ir no pronto-socorro, não precisa esperar 2 dias, pode ir na mesma hora, desde que tenha um comprometimento do estado geral. Não tem um comprometimento do estado geral, a gente consegue resolver isso em casa, de algumas formas. Primeira coisa que a gente conversou hoje, hidratação. Então, assim, hidratação é imprescindível para essas criancinhas, especialmente tendo a noção que criança tende a ter mais doenças virais do que bacteriana, né? Segunda coisa, evitar variação rápida de temperatura. Então, nunca mais fazer banho gelado em criancinha, nem remedinhos, aqueles que colocam em testa, em sovaco, compressas frias com álcool, misericórdia da conta. Terceira coisa, ser um pouco mais cauteloso em medicações, especialmente no que se refere a doses erradas, né? A gente ouve aí sempre, porque eu gosto de usar tanto para dipirona, tanto paracetamol, aí volta naquela mesma conversa que nós não tem que dar opinião, a gente tem que seguir o que está na ciência, né? Em relação à dipirona, a gente entende que a dose preconizada da SBP é de 10 a 12 miligramas quilodose. Convertendo para gotinhas, para ser chato, dá meia gotinha por quilo. Então pega o peso do seu ser humaninho e divide por 2. Essa é a quantidade de gotas que você tem que usar pela Sociedade Brasileira de Pediatria no que se refere ao tratamento de febre. O paracetamol, eu sou um pouco mais chato, igual falei. Então, o cálculo do paracetamol é 1,1 gota vezes o peso da criancinha. Pega o peso, multiplica por 1,1. E aí você pode fazer essa dose para tratar a febre. Obviamente, deixar a criancinha mais confortável, né? Não empacotar. A avó gosta demais disso, né? A avó empacota a criança porque acha que criança tem frio, né? Sendo que criança tem gordura multicelular que nós não tem. Então, elas têm a calor, tadinha, né? Então, você está empacotando ela. Obviamente, vai dar um pouco de calafrio, a criancinha vai querer se cobrir, mas tem que deixar ela mais leve, né? Para poder ter essa troca de temperatura com o ambiente, né? Então, seria isso. Hidratação, ser um pouco mais cauteloso em antitérmicos e, obviamente, avaliar o quadro geral da criancinha para saber se ela tem que ir para o pronto-socorro ou não. Então, isso para mim são as dicas imprescindíveis para os seres humaninhos. Gabriel, então o banhozinho morno para
Pra dar, né? Conforto. Pode. Conforto. Deixar a criança morninho mais pode. relaxada. Pronto, querendo ou não, um banhozinho morno Dá uma relaxada. Acalma os né? corações, né? Pode. Um bom Entendi. banhozinho. O gelado que você me infarta e o quente, por motivos óbvios, você vai estar aumentando ainda mais a temperatura da criança, né? Ótimo. Se fosse para escolher uma coisa, obviamente a troca de temperatura por ar, obviamente, desde que você não seja um ar gelado, entrar com a criança numa câmara fria, é muito mais confortável para ela, né? Mas um banhozinho morno é bacana. É ok. Ó, justo. Gabriel, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Mesmo sendo pediatra há tantos anos, lidando tanto com febre, a febre sempre é um ponto, uma questão recorrente. E eu falo que depois que eu me tornei mãe, eu sou outra pediatra, Sim. né? Então, Sim. eu sou a pediatra mais um plus de empatia. Porque a febre assusta, Demais. a criança prostrada assusta. E eu acho que foi muito importante se reforçar essa questão, que é o que a gente sempre fala para os nossos pacientes. O olhar dos pais, o olhar dos cuidadores é o principal termômetro, né? É o verdadeiro termômetro. Joga fora aquele e pensa no seu filho, é o melhor de todos. Exatamente. Então, assim, muito obrigada, porque foi muito esclarecedor. E assim, esse é o nosso objetivo. Nós somos podpediatras, porque nós queremos levar informação de qualidade e trazer conforto para os corações. Porque a gente sabe que as famílias ficam muito aflitas diante das crianças doentes, né, Carol? Isso. E assim, ele trouxe de uma forma tão leve, né, Aline, que eu tenho certeza que todos os papais, as mamães, vão querer conhecer mais o Gabriel, né, esse meu amigo querido. Conta pra gente onde as pessoas te encontram. Eu tenho uma página, né, uma página no Instagram que eu posto uns vídeos lá fazendo algumas gracinhas, né, mas lá tem muita informação, inclusive de febre, posto muito de febre, porque eu sou o time febre, né, eu adoro febre é importantíssimo para as criancinhas, então quem quiser seguir, só entra lá, @dia a dia da pediatria, não tem como errar, mas não esquece do A, porque tem um outro lá que eu não sei quem é, depois ele rouba os meus seguidores tudo, né, então dia a dia da pediatria. Nós gostaríamos de agradecer à audiência por estarem nos ouvindo e por estarem nos assistindo. Esse é o Pod Pediatras. O nosso objetivo é difundir informação de qualidade que traga conforto para os corações das famílias. Eu sou a Aline Velasco. Vocês me encontram no doutora.Aline Velasco Pediatra. E essa é a minha parceira, Caroline, que vocês encontram no doutoracaroline.ped. E nós duas somos duas pediatras, no @podpediatras. Aproveitem, curtam, compartilhem e comentem. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Valeu, pessoal. Obrigada.